Fala galera, beleza? Eu sou o Diogo do Estudar School e esse vídeo é para ensinar a vocês utilizarem o nosso aplicativo da melhor maneira possível e aumentar ainda mais o rendimento de vocês até a prova do vestibular e do exame do Enem. Bem, para quem ainda não sabe o que é o School, eu vou explicar rapidamente só para vocês entenderem. O School ele é um aplicativo de celular feito com base nas principais metodologias de gerenciamento da produtividade aplicadas ao estudo, para que você consiga maximizar a sua preparação até o dia das provas. Eu vou explicar aqui para vocês, então, agora como utilizar ele, né? Então, abrindo o aplicativo e logo após fazer o cadastro, vocês veem que tem ali a opção de criar um plano de estudos. Ao criar um plano de estudos, você aparece a tela da opção de definir qual é a sua prova. No momento, nós só temos a opção de escolher o Enem e definir qual é a área que você vai fazer. A área serve para quê? A gente consiga passar algumas matérias para as pessoas que tenham segunda fase no vestibular de algumas instituições, em que aí tem que ter uma dedicação um pouco maior em algumas matérias. Após definir quais são as matérias, você precisa escolher quanto tempo você tem para a prova. Se você tem mais ou menos ali 9 meses, 6 meses ou 3 meses até a prova. Isso aí é importante para saber como que ele vai distribuir a matéria para você durante os dias. A próxima opção de escolha é você define quanto tempo você tem para estudar diariamente. 3 horas e meia ou 1 hora e meia. É muito importante que você seja bem realista com o tempo que você vai poder dedicar para se estudar. Nós sabemos que nós temos muitos compromissos, tem muita gente que já trabalha e está querendo estudar e não quer ficar para trás. Então, nossos planos foram feitos com base no histórico dos últimos 5 anos das provas do Enem, considerando quais são as matérias e assuntos mais importantes e mais relevantes. Consequentemente, se você escolher os planos mais curtos, de 1 hora e meia, você vai ter as matérias mais essenciais. E quando você escolhe um plano de 3 horas e meia, você tem todas as matérias que vão cair, incluindo as mais essenciais. Então, analise como você tem, qual o tempo que você tem disponível para você se dedicar nesse momento. É importante lembrar que não adianta você estudar 10 horas num dia e não estudar depois. Então, é muito melhor você estudar 1 hora por dia, 2 horas, do que você estudar 10 horas, 5 horas num dia só. Vale ressaltar que você estudar 6 meses ou 3 meses, digamos assim, não é tão pior quanto alguém que está estudando 1 ano. Porque se você estudar de uma maneira focada e eficiente esse período que você tem até a prova, é muito melhor do que alguém que estudou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de uma maneira aleatória. Legal? Bem, vamos agora entrar aqui na parte dos planos. Após todo esse cadastro, você vai ver que aparece uma tela com as opções de planos para você estudar no seu dia. Então você vai ler, por exemplo, eu estou aqui fazendo um exemplo que tem 2 planos, plano A e o plano B. Para esse primeiro dia eu tenho que escolher uma dessas opções para estudar. Ele já aparece, porque ele já mostra quais são as matérias e os assuntos que são previstos para aquele dia. Para que isso existe? Para você já poder pegar as apostilas e os livros, materiais ali, anotações que você tenha, ou mesmo buscar vídeos no YouTube para deixar separado para você estudar essas matérias. O nosso aplicativo ele é feito para que você se prepare para todas as matérias de uma maneira sólida, tá legal? A prova do Enem tem 180 questões mais a redação. Então como você vai fazer para chegar bem, e não estou dizendo bem, estou dizendo muito bem, e resolver todas essas questões? Existem 2 formas. Ou você aprende a matéria, ou você treina resolver exercícios. Se você apenas resolver exercícios, qual é o risco? O risco é de aparecer uma surpresa na prova e você não saber o que fazer. Você vira uma matéria não do jeito que você treinou e gerar dúvidas. Então, a gente acredita que é importante que você aprenda a matéria, porque aí você vai memorizar ela de uma maneira muito mais eficiente e quando você tiver que resolver um exercício relacionado a ela, você vai estar muito mais preparado para resolver esse exercício. Isso aconteceu comigo quando eu fiz o vestibular e eu tenho certeza que vai acontecer com vocês também. E para realmente aprender, não tem um segredo e uma fórmula mágica. A gente tem que criar esse conteúdo, esse conhecimento no nosso cérebro, juntando pontos.
É como se toda a matéria, todos os assuntos, ele tem são vários conceitos, vários tópicos, vários fatos a respeito deles, certo? Você tem as regras, você tem o fato histórico, você tem toda a conjuntura do momento, né, daquele assunto que gerou aquele conhecimento, tá? Independente da matéria. E para você memorizar e entender mesmo, você, por si, tem que criar essas conexões, tá legal? Então por isso que a gente recomenda muito que você faça resumos, né, das matérias que você está estudando. E por isso que o aplicativo ele não vai ter o conteúdo da matéria mastigado. Porque se ele tivesse conteúdo da matéria mastigada, a gente estaria direcionando o que você tem que aprender ou não sobre o assunto. E na verdade, o que você precisa aprender são quais os assuntos e os tópicos que você precisa aprender. E é isso que a gente vai passar. Os principais tópicos de cada assunto, ou seja, um nível já bem detalhado de cada matéria, para você colher essas informações em fontes que são muito boas, né? Existem vários canais no YouTube mesmo dedicados de cada uma das matérias, com professores muito bons. Existem as apostilas também muito bem elaboradas e garanto que vocês têm aulas com professores excelentes, que vão poder ajudar vocês a tirar dúvidas. Se você tiver dúvidas durante a preparação, nós também estamos ali à disposição e pelo próprio aplicativo dá para mandar as dúvidas por e-mail para a gente. Tá legal? E os nossos professores vão responder essas dúvidas o mais rápido possível para vocês não terem nenhuma dúvida durante essa preparação. Então vamos lá, já temos aqui o card com a matéria, já pegamos o material para estudar. Vamos abrir uma lição. Abrimos aqui. Quando a gente abre a lição, nós vemos aqui logo na direita que tem um cronômetro rodando, com 25 minutos. Por que vem esses 25 minutos? Ele vem da técnica do Pomodoro. O Pomodoro ele viu que a nossa perda de produtividade está muito relacionada ao nosso desperdício de tempo ao realizar as atividades. E não à nossa falta de tempo. A falta de tempo é uma desculpa que as pessoas usam para não fazer as coisas. Então, como que a gente resolve isso? Na verdade, como que ele resolveu isso? Criando essa metodologia que a gente está utilizando no nosso aplicativo também. A gente tem as tarefas a fazer e a gente divide em blocos de 30 minutos. Nesses blocos de 30 minutos, você estuda por 25 minutos de uma maneira focada, sem interrupções, sem perder a atenção e sem desviar a atenção para resolver outras coisas. E após esses 25 minutos, você tem 5 minutos de descanso para você fazer o que você quiser fazer. Depois você retorna à atividade fazendo mais 25 minutos, focado, com disciplina. Assim você vai resolver todas as lições que tem que revisar no dia e vai estar livre para você poder fazer as suas atividades, as outras atividades da sua rotina diária. Abrindo o aplicativo você vai ver que também no menu direito tem algumas opções ali. Tem o perfil em que você pode entrar, colocar uma foto e colocar também a universidade e o curso que você quer prestar, para você ter visualmente, sempre olhar e lembrar de qual é a meta que você tem. Isso é importante para a gente não se desmotivar durante o caminho, tá legal? Sempre ver, esse é o nosso objetivo e a gente está sério nesse caminho. Temos também a estatísticas. A estatísticas ela serve para quê? A nossa meta ela é muito longa e ela é muito grande. Passar na universidade, entrar na universidade e passar no vestibular. E para isso você precisa fazer o exame do Enem e ir bem no exame do Enem. Como que você vai medir uma meta tão grande como essa? A gente dividiu essa meta em várias metas menores, que são as metas semanais. Você mesmo monitorar o como você está indo ao longo da semana é muito melhor do que você monitorar o como você está indo para se preparar para uma prova que é no final do ano. Então, todos os planos são feitos com base em que você vai estudar 6 dias por semana e descansar 1. Para você ter uma recompensa ao longo desse trajeto e você ter um dia de descanso que você pode usar inclusive, se precisar, para você compensar uma matéria que você não estudou, que acabou passando e não deu tempo. É importante ressaltar isso, que se a gente não pode ter uma meta que vai exigir todos os nossos dias de estudo até um dia antes da prova. Porque se acontecer qualquer imprevisto, não tem o que você fazer, se ficar doente ou então ter alguma coisa que você acabe não conseguindo estudar, uma viagem, algum compromisso de família, você não vai ter como compensar essa perda. Então é bom ter essa folga, que essa folga ela é muito útil ao longo dos meses. Com tudo configurado, agora é só uma questão de dedicação
e estudar. Nós estaremos juntos com vocês nessa preparação, nesse caminho. Muito obrigado, bons estudos e saibam que a sorte premia os preparados. Então estejam preparados para a prova, que nós ano que vem estaremos na universidade juntos.